E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje vamos conversar sobre os livros que eu li em junho. Foram 5 leituras, alguns clássicos, alguns contemporâneos, alguns foram bons e outros foram muito bons. Foi um mês que eu não li muito, porque eu tava em uma época muito atarefada aí na faculdade, uma época de últimas provas, de entrega de trabalho, de apresentação do TCC. Tem até um vlog que eu fiz nessas últimas semanas, eu vou deixar nos cards. Mas foram boas leituras até, leituras diferentes, eu conheci livros novos. Acabei de amassar um aqui, sem querer. Antes de eu começar a falar sobre os livros, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, de deixar o like no vídeo, ativar o sininho de notificações, compartilhar com quem você acha que vai gostar. Me acompanha também nas outras redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Scooby. O link para cada uma delas vai estar aqui na descrição. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, seja um livro, um lápis ou um liquidificador, compra por favor usando o meu link. Ele também tá sempre aqui na descrição e comprando através desse link você não muda nada no valor da sua compra, mas você ajuda o canal com uma pequena comissão. E claro, vou convidar vocês a fazer parte do clube de membros do canal. Apoiando no Catarse, você pode participar do nosso clube, a gente tem um grupo para conversar no Telegram sobre várias coisas. A gente todo mês lê um livro juntos, aí tem sorteios também. O link para saber mais e para apoiar vai estar passando na tela e vai estar na descrição. A primeira leitura que eu fiz em junho foi A Vida pela Frente, do Emily Ajar, que é um dos 25 livros clássicos que eu tinha selecionado para ler antes dos 25 anos, era um dos livros desse desafio. É um livro curtinho que não é tão falado, né, se passa na França ali num período pós-guerra. Quem narra essa história aqui pra gente é o Momo. Ele é um menininho que ele vive sob os cuidados da Madame Rosa. Ela é uma senhora judia que sobreviveu ao campo de concentração, então ela carrega muitos traumas. E aí depois ela se mudou para a França, passou a trabalhar com prostituição. E quando ela já não podia mais exercer essa função, quando ela já está muito velha, ela passa a cuidar de algumas crianças abandonadas, crianças que os pais não têm condições de criar, crianças que são filhos de prostitutas também, porque lá na época tinha uma legislação que meio que dificultava as prostitutas a ter a guarda dos seus filhos. Então ela até mudava os documentos, né? E aí o Momo é uma dessas crianças que ela cuida. E ele é árabe, então ela acredita que ele seja muçulmano, ela cria ele como muçulmano, só que ele desconhece as suas origens. Ele não sabe quem foram seus pais, de onde ele veio. Ele tá sempre em busca de conhecer suas raízes para entender quem ele é. E ele conta essa história aqui pra gente em um certo período ali que a Madame Rosa, ela começa a ficar muito doente. Ela já é uma senhora velha e a sua saúde vai se deteriorando, vai piorando, vai se agravando o estado tanto físico quanto mental. O livro mostra muito as dificuldades que as pessoas passam na velhice, né? E como essas pessoas que já são velhas são deixadas meio de lado pela sociedade. E aí esse menino, por ele precisar sobreviver, meio que sozinho ali, né, porque a Madame Rosa que cuida dele já não pode sair de casa, não consegue nem fazer isso, então ele precisa passar a cuidar dela. Ele acaba amadurecendo muito cedo. Então a gente vê na história o olhar de uma criança que ela conhece a brutalidade do mundo, né, ela amadureceu precocemente, só que ela ainda mantém a sua inocência e a sua imaginação infantil. A gente vê como essa criança entende, né, os seus sentimentos e também expressa a relação que ele tem, tanto com a sua origem, que é incerta, com o abandono parental que ele teve, com o contato que ele tem com as outras personagens aqui, né, as pessoas que ele conhece da rua, da vizinhança, e a relação que ele tem com essa figura materna improvável, que é a Madame Rosa. Parece que quando ele tá contando esse período da vida dele pra gente, ele tá em uma situação de desespero, de vulnerabilidade. A gente não entende se ele já é um pouco mais velho aqui, quando ele tá contando. Por ele tá narrando, às vezes ele conta algo que ele já contou antes e ele se confunde. É um livro que vai mostrar ali o dia a dia deles, né? As inseguranças da vida de uma pessoa marginalizada, os preconceitos que eles sofrem por ser imigrantes e as dificuldades também por eles serem pobres. E como eu comentei, eles têm ali os vizinhos nesses prédios que eles moram, tem outras pessoas. Nesse bairro em que eles vivem, tem muitas pessoas que estão nessa situação de pobreza ou de que são imigrantes também. Então essas pessoas meio que vão criar um laço, né? Uma rede de apoio, de solidariedade uma com as outras. A gente vê a invisibilidade dessas pessoas que são excluídas da sociedade. Tem uma grande mistura aqui de diferentes culturas, de diferentes identidades e diferentes pensamentos e reflexões sobre a vida. É uma história muito bonita. Ele fez muito sucesso quando foi publicado, o autor inclusive ganhou um prêmio super importante lá na França. E ele teve uma adaptação pro cinema que é bem recente, foi em 2020 que ele foi adaptado. Pelo que eu olhei da sinopse, parece que muda algumas coisas, mas eu já tô muito curiosa pra ver aquele filme. Eu gostei bastante de ler essa história, de conhecer a vida do Momo e das pessoas ao redor dele, né? Ele é uma criança encantadora, é uma história bonita, só que eu não senti que ela me pegou tanto. Infelizmente, eu acho que ela acabou meio que ficando esquecida na minha cabeça. Não me marcou tanto. Depois eu li Homens Pretos Não Choram. Esse daqui foi, inclusive, a leitura coletiva que a gente fez no clube de membros, né? Como eu comentei, todo mês a gente lê um livro juntos. E aí, em junho, foi Homens Pretos Não Choram.
Em julho vai ser As Sete Luas de Maali Almeida, é um livro do Sri Lanka. Se você quiser ler com a gente, já entra no grupo para você ler e debater depois. E, enfim, sobre Homens Pretos Não Choram é um livro nacional do Stefano Volpi, que é uma coletânea de contos. São histórias muito sensíveis sobre masculinidade preta e periférica. E os contos vão abordar temas diferentes, indo desde paternidade, de aceitação, de sexualidade, solidão, traumas, arrependimentos, com personagens diferentes aqui que buscam reconhecimento. E são histórias também que mostram o racismo estrutural. O ponto central desse livro é ir contra esse estereótipo de que homens são figuras fortes, são figuras que não podem expressar vulnerabilidade, que não podem expressar seus sentimentos e que não podem chorar. Isso, historicamente, há muitos anos tem feito com que os homens reprimissem seus sentimentos e fazendo com que os homens que mostrassem esses sentimentos, esse lado mais vulnerável, fossem vistos como inferiores ou como fracos. Então são contos simples, com uma escrita tranquila, só que mesmo assim vão ser bonitos, sabe? Vão ter uma certa profundidade, uma certa reflexão. Mostram como que raça, gênero e classe moldam a identidade das pessoas. Foi uma leitura muito prazerosa, que eu consegui ler muito rápido, porque ele realmente deixa a gente muito curioso. Eu fiquei presa na história, ficava pensando no que ia acontecer nesses contos. Eu gostei, assim, da grande maioria. Tiveram alguns que se destacaram pra mim, que foram os meus favoritos. Como, por exemplo, Pio, que é de um menino que simplesmente para de falar. Seco também, que é logo o primeiro conto, que é de um senhor que tá escrevendo o testamento dele, porque ele já é bem velhinho. E ele começa a tentar lembrar quando foi a última vez que ele chorou, ou se ele já chorou alguma vez na vida. O livro venceu o prêmio Jabuti, e ele também tem aqui um prefácio do autor Jefferson Tenório, que foi o que escreveu O Avesso da Pele. É um prefácio bem bacana. Eu adorei o livro, eu recomendo muito. O único ponto é que eu acho que algumas reflexões, elas foram um pouco superficiais. Elas foram um pouco óbvias, sabe? Aquelas reflexões de Instagram. Então, tem algumas partes aqui de alguns contos, algumas cenas que são muito forçadas, uns discursos que são muito inverossímeis. Mas são só alguns detalhes, assim, coisas que acontecem em um conto ou outro, mas como um todo, é uma obra fantástica. E aí, pra quem duvidou, pra quem desacreditou, eu finalmente continuei Duna, a série Duna. Eu li aqui Messias de Duna, que é o segundo volume. Eu li Duna lá pra 2020, 2021, eu acho, e se tornou um dos meus grandes favoritos. E aí só junho que eu fui continuar. Em Duna, a gente tem uma ópera espacial, né, uma ficção científica com um pouco de fantasia, que se passa muitos, muitos anos no futuro. E aí a gente tem uma galáxia que é governada por casas, assim, nobres, feudais, que aí cada família governa um planeta, e aí a gente tem um imperador que governa todas as famílias. E isso se passa depois de já ter tido, tipo, uma guerra entre máquinas e homens. Então os homens, eles meio que repudiam qualquer inteligência artificial, e aí a inteligência tem que ser toda humana, tanto a inteligência para cálculos e para previsões futuras. E o protagonista, tanto do primeiro quanto desse segundo livro aqui, é o Paul Atreides. Ele é um jovem ali que ele é da casa nobre Atreides. E o livro 1 começa quando eles vão para um novo planeta. Eles governam um planeta lá, Caladan, e aí eles vão para Arrakis, que é conhecido como Duna, que é um planeta desértico. É um planeta que é muito importante economicamente, porque é só nesse planeta que existe uma espécie de especiaria, que é uma droga que ela permite a viagem espacial, né? Ela faz as pessoas terem visões do futuro, aumentar a expectativa de vida, tal. Ela faz muitas coisas e é só com o uso dessa droga que as pessoas conseguem fazer as viagens interplanetárias. Por isso que ela é muito importante. E aí a gente tem todos os grandes acontecimentos, as grandes reviravoltas do primeiro livro. E esse segundo livro aqui, que é bem mais curto, ele se passa 12 anos depois desse primeiro. E aí a gente vai ver o Paul, quando já tem um império formado e tal, a gente vai ver os conflitos internos dele. Porque ele, depois do uso da especiaria, ele consegue ter toda uma visão de vários tipos de futuros diferentes. E ele tá vivendo ali de um jeito que, assim, ele já viu que isso ia acontecer, então ele meio que perdeu o presente. Será que o futuro poderia ter desdobramentos diferentes do que aquele que ele já previu? E ele viu que ia ter um futuro devastador, que ia acontecer algo catastrófico, só que ele parece incapaz de evitar que isso aconteça. Ele não conseguiu ver nenhuma ramificação do futuro em que isso pudesse ser evitado. Isso faz com que ele acabe tendo que tomar várias decisões difíceis e a gente vai vendo o peso de cada uma dessas decisões. Aqui nesse segundo livro vão tendo todas as consequências do tamanho poder que ele tem, todas as responsabilidades que ele tem e o fardo desse poder absoluto, e que isso tá consumindo, exaurindo ele mentalmente. O livro vai explorar os malefícios de você misturar política e religião, porque o Paul, ele é um imperador, só que as pessoas veneram ele como a um deus. Construiu-se uma espécie de religião ali,
em torno dele e da irmã dele. E o governo dele, obviamente, está sempre sob ameaça de conspirações, né? As pessoas estão planejando planos contra eles. Diversas pessoas, de diversas áreas diferentes. Pode ser um plano tanto interno quanto externo. A gente nunca sabe de onde que a maldade vai vir. E é muito interessante que esse livro ele acaba expandindo mais o universo, né? A gente vai conhecendo outras espécies diferentes. No começo aqui do livro, tem uma espécie de análise de um estudioso que falou a opinião dele sobre o governo do Poe. Onde ele achava que tinham tido falhas, né? O que ele achava que aconteceu. E isso já dá uma ideia pra gente do que tá por vir nessa história. É um livro que tem bastante influência islâmica e árabe, tanto nas palavras, nas crenças, nas questões culturais, além de outras referências históricas e filosóficas também. Ele é repleto de reflexões filosóficas, políticas e religiosas, assim como no primeiro. Só que eu acho que no primeiro é melhor. As reflexões, até mesmo o ritmo. O primeiro, a gente fica imerso na história, sabe? Ele é mais rápido, tem muita ação. Esse aqui não tem tanta ação, é um livro que vai um pouco mais devagar, é mais arrastada a leitura. Esse salto de 12 anos, né, é algo que, assim, pode causar um certo desconforto, porque o primeiro livro foca mais nessa ascensão desse império e esse nos pontos de declínio. São pontos principais e cruciais, só que assim, eu queria ver esses 12 anos que a gente teve no salto. Eu queria ver como que foi essa guerra religiosa, o império, a questão ecológica. É uma questão que eu queria muito ter visto mais nesse livro. As coisas ecológicas, a evolução, mas não teve, infelizmente. Além de eu não ter gostado de um certo casal que surge aqui nesse livro, eu achei um pouquinho problemática essa relação. E, enfim, no geral, eu adorei voltar pra esse universo e ver como que o Poe continuou a vida dele. Eu achei interessante as tramas que a gente tem aqui, só que ele não parece estar no mesmo nível do primeiro livro. O primeiro livro tem o dobro de páginas desse, mesmo assim é mais fluido. Não sei, parece que faltou um molho. Faltou um molho nesse daqui. Em junho eu também li esse aqui que foi muito legal. A Bela e a Adormecida, do Neil Gaiman. É um conto de fadas reinventado, né? É uma releitura tanto de Branca de Neve, só que misturado com a Bela e a Adormecida. E tem várias ilustrações ao longo da história, assim, ó, em preto e branco e dourado. Muito lindo, do Chris Riddle. Parece que a gente já sabe o que vai acontecer, só que a gente não sabe. A gente tem aqui dois reinos que são separados meio que por uma montanha, né? E aí, a rainha de um dos reinos, ela tá prestes a casar, sim, só que ela recebe a notícia de que no reino vizinho tem uma maldição. Parece que a princesa caiu num feitiço ali e ela adormeceu. E aí todas as pessoas desse reino estão adormecendo também. Só que, tipo, essa maldição vai viajando através dos quilômetros. Então, assim, ela tá ali nesse reino, só que ela tá viajando e daqui a pouco pode chegar no reino dela, né, da rainha, que é a protagonista. Então ela decide fazer alguma coisa. Ela pega, coloca sua armadura, pega seu cavalo, pega 3 anões ali, que foram os amigos dela, que avisaram ela dessa maldição. E eles partem nessa aventura para tentar romper essa maldição. É muito interessante porque a gente tem essa quebra de expectativa. Quem vai aqui salvar o reino, salvar as coisas e salvar a princesa até, é uma rainha também. Então a gente tem mulheres fortes e independentes nessa história. E como eu comentei, é uma história que a gente acha que já sabe o que vai acontecer, só que o autor ele vai incrementando, vai colocando coisas de ação, coisas perigosas, criando algumas camadas e alguns desafios, algumas coisas até meio assustadoras. E tem uma descoberta aqui no final que é muito surpreendente. Na hora que eu li aquilo, eu até desacreditei. Eu realmente não estava esperando por esse final. E deixou a obra até muito mais interessante, porque é uma grande quebra de expectativa. É uma história muito legal, tem inclusive uma narração aqui no YouTube de menos de 1 hora. É bem rapidinho, e aí você vai acompanhando depois as ilustrações, que fica muito bom. É uma história curta, uma história divertida, que tem uma magia, assim, tem um encanto, e é simplesmente surpreendente. É um conto de fada que a gente tem que conhecer. Por fim, eu li Madame Bovary, outro livro francês, esse aqui do Gustave Flaubert, que é uma história do século XIX, que gerou uma grande polêmica ali quando foi publicada. E esse aqui é mais um dos livros que estava na minha lista de 25 livros clássicos para ler antes dos 25 anos. A personagem aqui, a Emma Bovary, é uma jovem que se casou com um médico de uma aldeia e ela ansiava muitas coisas. Ela lia muitos livros, muitos romances e imaginava que a vida ia ser uma grande paixão, uma grande aventura. Só que aí, vivendo a rotina, o dia a dia de um casamento pacato, ela percebeu que aquela vida estava muito tediosa. Ela estava muito entediada, muito satisfeita com essa vida monótona e sem paixão do casamento. E se sentia aprisionada, sabe? O que ela mais ansiava era por uma vida cheia de aventuras, cheia de propósitos, cheia de excitações. E ela também tinha muita desconexão com seu marido, sabe? Porque ele era uma pessoa simples, que estava ali conformado com a vida deles que eles tinham. Era uma vida boa para ele. Então ela se sentia muito distante dele.
e foi procurar saciar os seus desejos de outras maneiras. Só que isso leva ela a entrar em uma situação assim tenebrosa, sabe? Uma coisa que vai se acumulando, vai virando uma bola de neve, ela vai entrar em uma espiral de dívidas, de desespero. A gente fica ali ansioso junto com ela, parece que é uma situação que não tem saída, e aí tem um final desastroso, um final desesperançoso. Eu não estava esperando. Foi muito babado forte aqui esse final. É uma história que gera muitos debates e tem muitos debates também. A gente tem aqui os personagens sempre falando as opiniões deles sobre diversos assuntos da época. Sobre questões da medicina, sobre questões de casamento, sobre questão de religião, questões de viagens, tudo. Visões progressistas, visões retrógradas, visões contraditórias. E é um livro que mostra muito as limitações de ser mulher. Porque é um dos principais pontos da Emma Bovary, uma das principais reflexões e questões que ela tinha é porque se ela fosse um homem, ela podia, sei lá, entrar em uma aventura, viajar para um país diferente, buscar uma nova profissão, fazer alguma coisa, ela teria liberdade, ela teria a possibilidade. Agora, como mulher, ela estaria sempre atrelada a um homem, sempre tendo que cumprir com as imposições sociais. Essa personagem, ela é realmente muito complexa, sabe? Ela é bem aprofundada e é muito interessante isso, porque a gente vê nela ambições e algumas características que antes, nessa época, só eram vistas em personagens masculinos. Por isso essa obra acaba sendo revolucionária, colocando a mulher em um papel de destaque e com ela realizando coisas que não eram esperadas, não eram até bem vistas pela sociedade da época. Inclusive esse livro ele tem muitas críticas à sociedade burguesa ali da época, ao materialismo, ao consumo, à hipocrisia. Ele é um livro que é realista e o autor aqui ele tem muitas descrições das cenas, das nuances das personagens, dos objetos, do cenário, os detalhes da vida cotidiana. Só que aí é um ponto que me pega, porque eu acho que ele foi detalhista até demais. Ele passou, tipo assim, 3 parágrafos pra descrever como que era um boné. Ele descreveu muito minimamente algumas coisas que não iam ter tanta relevância, e aí deixava de descrever outras coisas. Algumas cenas que, assim, iam mudar o rumo da história. Cenas importantes que ele só escrevia, assim, bem rapidinho, de uma hora pra outra. E a gente ficava até confuso, pensando, nossa, isso realmente aconteceu? Porque foi tão rápido, foi tão inesperado. Tem muitas coisas que acontecem que são sem explicação. E é muito conveniente. Por exemplo, ele queria que aquele personagem não existisse mais. Aí tal personagem deixa de existir. Outra coisa que deixa o livro confuso também é porque ele tem muitos personagens homens. Então, do nada vai surgindo, aí tem 15 nomes de homem diferentes. Aí eu já fico sem saber quem é quem. Enfim, é um livro que deixa a desejar nesses certos aspectos. Só que mesmo assim é um livro que ele me surpreendeu por ter uma escrita tranquila, por ter capítulos curtos, então a gente sempre pensa, eu vou terminar só mais esse capítulo, só mais esse capítulo. E tem muitas frases bonitas também. É um livro que, de certa forma, a gente acaba se identificando, pelo menos com algum aspecto ali, com alguma coisa da Emma Bovary. Tinha alguns certos pensamentos, alguns certos anseios dela que eu me via muito nela ali. O próprio autor, ele, quando ele foi julgado, ele foi até julgado por esse livro ser imoral, ele disse, eu sou Emma Bovary. Porque é uma história que, em algum momento, em algum aspecto, a gente vai se identificar. Seja com as coisas pacatas da rotina, com a gente tá entediado, parecendo que tá sempre vivendo as mesmas coisas. Seja com a falta de liberdade, de oportunidade que a gente tem de experienciar coisas diferentes. Ou seja com as reflexões sobre você ser mulher inserida nesse meio. A Emma, ela é uma personagem que a gente entende ela, mas ao mesmo tempo ela também é uma pessoa repulsiva. Ela tem atos aqui que são inexplicáveis, que a gente fica com até um ódio dela. Mas como eu disse, é uma personagem complexa, multifacetada, que é uma personagem real. O autor até mesmo se inspirou em uma notícia de jornal para escrever essa história. Então foi uma leitura que eu achei bem proveitosa. E é isso. Esses são os 5 livros que eu li no mês de junho. 5 livros que eu gostei bastante, apesar de alguns eu ter demorado um pouco mais para ler, alguns terem sido um pouco mais arrastados. Nenhum livro foi ruim, é isso que importa. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham desses livros, né? Se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler algum desses. E também quais foram as leituras de vocês de junho, o que vocês indicam e o que vocês não indicam. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.